Convidamos ao palco o senhor Fernando Haddad, prefeito de São Paulo, acompanhado da senhora Nádia Campeão, vice-prefeita de São Paulo. Convidamos a senhora Leda Paulani, secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão. Convidamos o senhor Chico Macena, secretário de Governo Municipal. Na data de hoje, contamos com a intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais, a senhora Karina Zonzini. Para darmos início à cerimônia, teremos a exibição do vídeo e animação do ciclo participativo de planejamento e orçamento. Registramos agradecendo a presença do senhor Arthur Henrique, secretário municipal do Trabalho e Empreendedorismo. Agradecemos a presença do senhor Gilmar Tato, secretário municipal de Transportes. Agradecemos a presença do senhor Marcos Vinícius Spinelli, da Controladoria Geral do Município, nosso controlador. Agradecemos a presença do senhor Rogério Sotiri, secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Agradecemos a presença do senhor Carlos Eduardo Silva, subprefeito de Pirituba, Jaraguá. Agradecemos a presença da senhora Jaqueline Morena de Oliveira Melo, subprefeita de Perus. Conforme anunciado agora, teremos a exibição de vídeo animação do ciclo participativo de planejamento e orçamento. Para que a cidade possa oferecer melhor qualidade de vida para seus cidadãos, o diálogo é fundamental para um bom planejamento e distribuição do orçamento. Em uma cidade com tantos desafios como São Paulo, como a população pode participar dessa conversa? Pelo ciclo participativo de planejamento e orçamento, uma parceria entre população, organizações da sociedade civil e poder público, coordenada pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, a SEMPLA. No ciclo, não se discute apenas o planejamento da cidade como um todo, mas também a importância das metas para melhorar a vida nos bairros. Todas as regiões da cidade opinaram na escolha das metas dos próximos anos. Elas estão estabelecidas no Programa de Metas, um instrumento que norteia o planejamento e orçamento da cidade durante os 4 anos de um mandato. Pela primeira vez, a participação popular construiu a versão final regionalizada do Programa de Metas. 35 audiências públicas foram realizadas em abril de 2013. Encontros entre representantes da prefeitura e a população para juntos discutirem as prioridades do município. Foram estabelecidas 123 metas, sendo 28 incorporadas após a consulta à população. Elas representam as principais ações que a prefeitura pretende promover para enfrentar as grandes questões da cidade, como implantar o bilhete único mensal e construir 150 quilômetros de novos corredores de ônibus, construir 55 mil unidades habitacionais e construir 243 creches, 3 hospitais e 43 unidades básicas de saúde, além de benefícios para os segmentos sociais vulneráveis, entre outras. O Programa de Metas está alinhado com os instrumentos de orçamento da cidade, como o Plano Plurianual, o PPA, que detalhou as metas em programas e ações com estimativas de orçamento para o período 2014-2017. Com isso, é possível enxergar em que região da cidade ocorrerão os benefícios previstos e seu destaque orçamentário para os próximos anos. Pela internet, no portal Planeja Sampa, as pessoas podem monitorar e comentar o processo. O portal é a representação virtual do ciclo participativo de planejamento e orçamento e foi construído em parceria com a sociedade civil por meio de encontros presenciais, os cafés hacker. Mas não basta acompanhar de longe. A participação das pessoas é fundamental em todo o processo. Para tanto, outros canais são usados pela SEMPLA, como audiências públicas que, em 2013, reuniram cerca de 11 mil pessoas.
O Conselho de Planejamento e Orçamento Participativos, CEPOP, formado por representantes territoriais e dos vários setores da sociedade civil, além dos representantes do poder público municipal. Cabe ao CEPOP monitorar e sugerir caminhos para que o planejamento e orçamento da cidade atendam às demandas reais da população. E para dar continuidade ao ciclo participativo, novas audiências públicas sobre o programa de metas e sobre as leis orçamentárias estão previstas para 2014. Além do sistema de monitoramento de metas, pelo portal Planeja Sampa, tanto a população quanto os conselheiros do CEPOP poderão acompanhar o desenvolvimento de cada meta e intervir nos destinos da cidade. Participação, transparência e controle social na Prefeitura de São Paulo. Fazendo juntos a cidade que a gente quer. Agradecemos a presença do senhor Antônio da Silva Pinto, secretário municipal da Promoção da Igualdade Racial, a senhora Denise Motadal, secretária municipal de Políticas para as Mulheres, o senhor Leonardo Barchini, secretário municipal de Relações Internacionais e Federativas, os secretários municipais adjuntos, o senhor Tuca Munhoz, da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, o senhor Roberto Garibe, do Governo Municipal, agradecemos a presença do vereador Paulo Fiorilo, agradecemos a presença do senhor Marcelo Malhães Almeida, presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB São Paulo, neste ato representando o presidente da OAB São Paulo, doutor Marcos da Costa. Agradecemos a presença do senhor Odélio Grageu, presidente da Rede Nossa São Paulo. Agradecemos a presença do senhor Luiz Felipe de Moraes Neto, subprefeito Butantã. Teremos agora a apresentação do sistema de monitoramento das metas, que será feito pela senhora Mariana Almeida, coordenadora de planejamento da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão. Bom dia a todos. Prazer estar aqui para poder apresentar o sistema de monitoramento, tentar ser breve e, ao mesmo tempo, dar uma introdução para vocês do trabalho que a gente vem fazendo pela Secretaria de Planejamento, mas em conjunto com as demais secretarias, em particular com a Secretaria de Governo. Falar que é muito importante que o sistema de monitoramento esteja sendo lançado hoje na posse desse conselho, do Conselho de Planejamento e Orçamento Participativos. Porque esse conselho, para nós da Sempla, é um passo muito importante no estreitamento da parceria com a sociedade civil para o planejamento e o orçamento. E esse estreitamento só é possível se as informações forem compartilhadas. Então, acesso à informação, acesso a como estão os investimentos e as metas da cidade, ele é fundamental. E é isso que a gente está trazendo aqui com esse sistema. Ele faz parte de uma página que eu acredito que alguns de vocês já conheçam, que é o Planeja Sampa, né? No Planeja Sampa vocês vão ter acesso à lei orçamentária, PPA, outros instrumentos e também agora ao sistema de monitoramento. Tinha lá a página para entrar. Bom, é isso. A ideia é colocar informação, mas eu queria destacar uma coisinha antes de fazer uma navegação. A ideia é mostrar aqui para vocês como é que ele funciona, mas falar que muitas vezes a gente tem a informação num site, numa página, mas sabe que é muito difícil achar, ou não consegue navegar direito, ou, sei lá, pensa que a informação está lá, mas que não é para ver direito. O grande esforço desse sistema foi tentar ser amigável com o usuário, levar de fato a informação. E para isso, duas características foram fundamentais. Primeiro, a gente fez todo o desenvolvimento dessa página de maneira participativa. Foram realizadas consultas com diversos segmentos sociais. Acredito que alguns de vocês tenham participado dos eventos que foram feitos, o Café Hacker, que é um evento presencial, onde a gente apresentou as primeiras ideias, colheu algumas sugestões, e esse aqui é o resultado. Então, de um lado é isso, a informação trabalhada a partir da necessidade do usuário. E a segunda questão é que ele é todo desenvolvido em software livre, o que significa que a Prefeitura não pagou nenhuma licença para poder ter esse portal, e é em código aberto. Para quem não conhece a expressão, é o seguinte: se alguém quiser usar esse sistema, quero fazer um sistema de monitoramento de outra cidade ou de outra coisa, mais ou menos nesses moldes, pode. O código está aberto, você pode usar esse modelo. E, além disso, tem uma coisa chamada API. Tudo isso vai estar lá naquela abinha de desenvolvimento lá em cima. Tem uma API que todas as informações do site podem ser retrabalhadas
caso vocês queiram fazer um aplicativo, ou que alguém conhece programador ou é programador, pode pegar a API e transformar a informação, tá? Então, aqui é a nossa sugestão de leitura da informação, mas o nosso princípio é que a informação tem que ser transparente, trabalhada e retrabalhada, em especial pelos conselheiros que aqui estão e que vão nos ajudar a avançar no orçamento e no planejamento da cidade. Então, vamos lá, vou pedir a ajuda da Marília aqui para navegar no sistema para vocês verem o que temos de informação, tá? Entrando na página, é isso aqui que a gente vê. Em primeiro lugar, um placar geral de como é que estão as metas. Estou falando daquelas 123 metas do programa de metas que foi construído participativamente aqui na cidade de São Paulo. Então, até dezembro de 2013, que é a atualização, vocês podem ver ali a data da atualização, última, nós temos 109 metas em andamento, 70 já com benefício direto para a população, 70 metas já entregaram alguma coisa que a população pode usar hoje, e 11 metas plenamente concluídas. Além desse placar, se você clicar em qualquer um desses ícones do placar geral, você vê quais são essas metas, tá? Depois eu não vou navegar nisso agora. Depois tem alguns destaques de área e uma seleção de filtros, que é um jeito de olhar as metas que eu vou voltar e falar em mais detalhe. Mas lá embaixo, se você não quiser selecionar nada, quiser só ver as metas, como é que elas estão, você pode ir rolando para baixo. Então, todas as metas, aqui vai até a 123, todas as metas, com uma fichinha, que é um resumo, onde eu tenho o nome da meta, os principais destaques e o andamento. Vamos falar mais disso. Sobe lá, Má. Para não ver todas as metas aleatoriamente, vocês podem selecionar por área, tá? Então, por área ou por objetivo. Eu poderia selecionar um objetivo ali. Clica ali no objetivo só para mostrar. Poderia selecionar educação, saúde, cultura, habitação. Ou, se eu gostar de algum destaque dessa faixa vermelha, clicar direto na faixa vermelha e o sistema vai me mostrar as metas na área da saúde. Então, aqui eu tenho só as fichinhas de metas da área da saúde para saber como é que elas estão. Não, pode deixar lá em cima. Então, aqui, ó, no caso, essa aqui é a meta da Rede Hora Certa. Então, essa aqui é a ficha resumo da Rede Hora Certa. É a meta 20, diz lá, instalar 32 unidades da Rede Hora Certa, distribuídas em cada uma das subprefeituras. Aí eu tenho, naquele quadro de texto, as principais notícias sobre essa meta. Quais são elas? 6 unidades já foram instaladas naquelas localidades, Freguesia do Ó, Itaim Paulista, Lapa, 2 na Embu e na Penha. Além disso, tem uma notícia importante que é, fora da meta, além das 32, eu tenho 4 unidades móveis que já também estão entregues na Brasilândia, Capela do Socorro, Hermelino Matarazzo e Sé. Tá? Então, aqui é a notícia geral. Aí você fala, tá, mas eu sou de São Miguel. Aí não tem nada em São Miguel. Eu quero saber como é que está São Miguel, eu quero saber outra coisa, não quero saber só esse geral. E também quero entender o que é aquele 19,6%. O que é isso? Então, você pode clicar na meta e aí você entra para saber mais informações. Essa primeira fichinha é só um gostinho, um olhar geral sobre a meta. O acompanhamento mesmo está depois. Então, aí repete o começo. Embaixo tem aquela coisa identidade. Identidade nada mais é do que a explicação da meta. É a mesma coisa que tinha nas fichas. Eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com o material do programa de metas, mas tem uma fichinha por meta. Aqui só repete a informação da ficha. Essa daí. Fichinha da meta. E do lado ali, pequenininho, lá em cima, eu tenho um selo. Esses selos, eles vão aparecer em várias metas e eles são uma maneira da gente mostrar que várias políticas públicas, elas se relacionam de maneira transversal. Tá? Ou seja, eu faço a Rede Hora Certa, isso contribui com outras políticas que também estão sendo feitas. Nesse caso, é o selinho da São Paulo mais inclusiva, porque existe a preocupação da acessibilidade nos equipamentos públicos. Isso está sendo levado em conta na implementação da Rede Hora Certa. Então, está lá carimbado São Paulo mais inclusiva. Isso vai acontecer com a São Paulo mais carinhosa, com a agenda Pop Rua, com várias das agendas transversais da Prefeitura. Bom, então isso aí é mais assim, o que é a meta, do que estamos falando. Mas monitoramento mesmo, eu entro aqui embaixo, eu tenho um viés quantitativo, quero saber das 32 horas certas, como é que elas estão? 6 estão concluídas, uma está em obras ou implantação de estrutura
e 25 estão em etapas ainda preliminares às obras. Tá, mas quero saber mais. Qualitativo. Aqui o qualitativo, na verdade, depende do que a secretaria estiver colocando, né? Qual que é o que importa no momento da atualização. Aqui a gente tem uma previsão de entrega, então, apesar de eu ter uma em obra, na verdade, aqui eu estou sendo informada que 9 devem ser entregas ainda esse ano, somando as 6 que já foram entregues no ano passado. Tá? Ali eu tenho execução orçamentária, que diz o custo total previsto da meta, mesmo o valor da fichinha que o senhor tinha ali na mão, né? Mesmo valor da fichinha, e embaixo que foi executado, tá? no período até onde está atualizado. E aqui, gente, aqui é a parte, eu acho que mais importante para explicar, porque todas as metas, elas envolvem muitos equipamentos, muitas entregas, né? 32 rede hora certa, ou 243 creches, ou 3 hospitais. Então, tem várias coisas lá dentro, e cada equipamento tem uma história, tem um andamento, tem uma fase. Então, a metodologia que a gente criou de monitoramento do programa de metas, ela começa lá na ponta. Começa no equipamento, não é da meta só. É lá no equipamento, lá embaixo, para a gente saber como é que está cada um deles. Então, aqui, eu posso ver no mapa onde estão previstas todas as redes hora certa. Aparecem os pontos quando eu tenho uma localização do equipamento. E aí está lá os 32 nesse caso. Mas eu quero saber São Miguel. Como eu estava dizendo, não, quero saber como é que está o de São Miguel. Vamos lá. Procuro na listinha, rede hora certa, Tito Lopes de São Miguel. Ela está ali, né, no distrito de São Miguel, e eu quero saber como é que está o andamento dela. Então, eu entro nessa rede hora certa. E aí, o monitoramento de fato acontece aqui. Tá? O que eu estava fazendo até agora, eu vou contar como é que as notícias, mas o monitoramento está nesse nível. Então, agora eu estou falando da rede hora certa São Miguel, que a gente chamou aqui de projeto, tá? Cada meta tem vários projetos. Então, aqui é o projeto Rede Hora Certa São Miguel. A gente criou, para poder dizer em que fase está, a gente criou alguns tipos de fases, tá? Alguns tipos de projetos. Tem projeto que é equipamento novo construído, tem projeto que vai alugar um espaço, tem projeto que é uma obra grande. Então, tem 8 tipos de projeto que quem quiser conhecer vai estar lá em cima num linkzinho chamado metodologia, você pode conhecer. São 8 tipos padronizados, com fases diferentes para cada tipo, e as fases têm bem especificadas tudo lá na metodologia. Quando começa uma fase, quando termina uma fase, o que acontece durante a fase. Tem lá um texto falando sobre isso. Voltando para o meu exemplo aqui. Nesse caso, essa rede hora certa vai ser um equipamento readequado. E essas aqui são as fases de um equipamento readequado. Que fases são essas? Para transformar em rede hora certa, eu preciso de um projeto de readequação, preciso garantir financiamento, licitar a obra, fazer a obra e depois implantar, equipar e colocar o equipamento para funcionar. Essas são as fases. Conforme eu vou passando pela fase, vai ficando escura. Né? Então, no caso dessa daqui, ela já tem o projeto de readequação, já tem o fonte de financiamento e já licitou a obra. Tá? Então, completas essas 3 fases. Considerando a dificuldade e o tempo de cada uma dessas fases, a gente colocou pesos para elas, né, para a gente poder medir mais ou menos quanto que avançou. Então, quando ela completa uma fase, você vai dizer, ó, nesse caso aqui, fiz o projeto, estou com 10% da entrega avançada. Né? Garantiu o financiamento, mais 10%, e assim vai andando. Mas aí eu estou um tempo lá fazendo a obra, que é o caso dessa daqui. Enquanto você está fazendo a obra, a barrinha aparece pela metade, com uma cor mais clara, e você não ganha todo o percentual daquela etapa, porque você não cumpriu aquela etapa, você ganha metade dele. Fazendo isso, somando o pedacinho que já foi de cada meta e metade de onde você está, você chega naquele número lá em cima, que é 52,5. Por isso que a gente pode dizer que a rede hora certa Tito Lopes está 52,5% em andamento, ou tem 52,5% de avanço. Tá? Só para vocês entenderem a volta, são 32 redes hora certa, certo? Se eu fizer 1 sobre 32, vai dar mais ou menos 3%, que é o númerozinho que está lá embaixo, escrito peso do projeto na meta. Essa meta é 1 sobre 32 da meta de rede hora certa.
Se eu fizer esse número vezes aquele, eu vou saber quanto que esse projeto está contribuindo no avanço da meta. Aí volta lá. Desculpa, só mostrar rapidinho aqui. Também tem o valor específico que já foi gasto para essa obra, e nessa mesma ficha a localização dessa obra, né? Execução orçamentária e localização. Não, voltar para a da ficha da meta. Dá uma volta só. Voltar. Opa, desculpa. Que eu estava falando, não tinha aquele 52,5? A meta a gente está dizendo que está 19,6 em andamento. Esse 19,6 é a soma dos números que estão de cada projeto, vezes o pedaço que o projeto equivale no total da meta, tá? Gente, eu sei que isso aí é um monte de informação, está tudo escrito no site, tá bom? Só estou querendo mostrar para vocês que tem um jeito de fazer o cálculo, a gente propôs esse jeito de fazer o cálculo, e é assim que a gente chega a poder avaliar o andamento de cada uma das metas. É assim que está feito, está tudo descrito lá no site, vocês podem avançar depois nessa busca. Só para finalizar, pode voltar mais uma vez. Eu não queria ter feito o caminho pela saúde, porque eu sou de São Miguel e eu quero saber tudo que tem em São Miguel, saúde, educação, só São Miguel. Eu poderia ter começado essa história de outro lado, ter começado já pela subprefeitura, que eu acho que é o que muitos dos conselheiros participativos que estão aqui querem fazer. Então, entra aqui, escolhe a sua subprefeitura, sei lá, São Miguel, no caso. Vamos escolher São Miguel. Se eu não sei minha subprefeitura, mas sei meu CEP, eu posso checar aqui pelo CEP e eu vou cair na subprefeitura, tá? É uma ferramenta que a gente tem, porque subprefeitura às vezes nem todo mundo sabe, então pode procurar pelo CEP, vai cair lá. Se eu clicar por subprefeitura, vão aparecer todas as metas que pretendem ter alguma coisa naquela subprefeitura. Então, eu tenho uma lista do que acontece em São Miguel, já separado os projetos de São Miguel. Então, na das creches, são as creches de São Miguel. No caso da Rede Hora Certa, é a Rede Hora Certa de São Miguel, Tito Lopes, que é a mesma que a gente entrou. Se eu clicar aqui de novo, eu vou para aquela mesma página que a gente já viu. Só que olhando ao contrário. Sem entrar pela saúde, entrando pela subprefeitura. Pode voltar? Cadê? Mostra lá a Rede Hora Certa de novo para mim. Só para mostrar, não, tá aí, tá bom. Não, podia voltar, volta. Não, volta antes, na fichinha resumo. Aqui, ó. Então, naquela fichinha, só para dizer, naquela primeira página, vocês têm uma lista de fichinhas. Além de ter o andamento, que eu mais ou menos expliquei aqui rapidinho, como é que é calculado, de ter as principais notícias, eu também tenho ali em cima duas coisas. Uma que eu posso clicar no verdinho ali e abrir já na primeira página, pode clicar. Todas as redes Hora Certa, se eu quiser ver direto. Tá? Mas a outra coisa que a gente tem aqui, pode clicar é uma ferramenta chamada receber notificações. Se vocês clicarem nessa meta de Rede Hora Certa, no receber notificações, vocês colocam o nome de vocês, o e-mail, e toda vez que alguma coisa mudar em todos os projetos daquela meta, vocês vão receber notificações por e-mail, para saber, olha, aquela obra que estava na metade, ela terminou. Ou não, a outra que não estava em obra, começou. E aí vocês vão receber isso por e-mail, e é por isso que eu disse que é importante esse vínculo com o conselho, porque daí vocês vão receber, vão falar, vão ter alguma opinião, vão querer saber se é verdade, vão dizer que não é, vão querer... E aí, isso vai dando o caldo necessário para a gente poder ter boas discussões e avançar no processo de planejamento e orçamento com todos vocês. Então, tá aí, é para usar, para navegar. Claro que ela ainda tem muito para avançar, vocês vão ver, pode ter algum problema de informação, pode clicar uma hora e travar, mas ela está aí para isso, né? E todos os princípios que a gente seguiu foi o da transparência, da construção compartilhada, para que isso aqui seja realmente uma ferramenta que qualifique e intensifique a participação para o planejamento e o orçamento. Acho que era isso. Obrigada. Agradecemos a apresentação da senhora Mariana Almeida. Ouviremos as palavras agora da senhora Leda Paulani, secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão. Bom dia a todos.
é com muito orgulho que nós estamos hoje aqui para realizar duas ações, duas atividades que são muito importantes para a Secretaria do Planejamento. A primeira é a diplomação dos conselheiros do Conselho de Planejamento e Orçamento Participativos. A população já nos ajudou muitíssimo na elaboração do programa de metas, porque nos ajudou a refazer a proposta que a Prefeitura inicialmente apresentou, e nós todos, do Gabinete de SEMPLA, da SEMPLA e do Governo, acreditamos que o programa de metas que a gente tem hoje é muito melhor do que o programa de metas que a gente apresentou inicialmente para a população. E ele é muito melhor porque ele pôde contar com a participação da população. A segunda atividade que a gente vai estar fazendo aqui hoje, já foi feita, né, o lançamento do sistema de monitoramento das metas. A população pode não só nos ajudar na elaboração de tudo que diz respeito a orçamento e planejamento dentro do município, mas também ela tem que poder acompanhar o andamento das metas, poder acompanhar se o poder público está conseguindo executar aquilo que se propôs a executar, e se não está conseguindo, por que não está conseguindo. Então, o sistema de monitoramento das metas vai ser um apoio para a continuidade da nossa conversa com a população. E ele, claro, esperamos, vai ter um alcance muito maior do que o alcance que a gente pode ter simplesmente com a realização de audiências públicas. Os encontros presenciais são extremamente importantes, eles continuarão a existir, agora mediados pelo Conselho Participativo, pelo Conselho de Planejamento e Orçamento Participativos, pelo CEPOP, que hoje toma posse nesta cerimônia. Nós teremos, então, uma interlocução privilegiada com a população por intermédio do CEPOP. O CEPOP tem 103 membros, sendo 64 territoriais, ou seja, escolhidos nas subprefeituras, 2 por subprefeitura. Todos esses conselheiros territoriais foram escolhidos na parceria com a Secretaria de Relações Governamentais, que fez a eleição dos conselheiros participativos municipais em dezembro. Então, esses conselhos participativos municipais, já constituídos, que tomaram posse em janeiro, escolheram os seus representantes, os seus 2 representantes titulares e seus 2 suplentes para participarem do CEPOP. Além disso, nós temos 13 membros do poder público e o restante, que dá aí, precisa fazer a conta, 77, 30 e 20 e poucos, 28, 29 representantes dos conselhos temáticos existentes na Prefeitura. São 26 conselhos temáticos, todos eles com representação no CEPOP. Além disso, há 2 segmentos historicamente excluídos que ainda não têm conselhos constituídos, que são as mulheres e os imigrantes, e para esses 2 grupos nós promovemos, em parceria com várias secretarias, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Relações Governamentais, eleições que indicaram, então, representantes desses segmentos também para o CEPOP. Então, enfim, são informações gerais que são importantes nessa, digamos, fé que esta gestão tem na participação popular e, por isso, fez um planejamento com a participação da população e está criando um conselho de planejamento e orçamento participativos, retomando aí a tradição dos governos democráticos e populares, né, que
é já de longa data no Brasil, de ouvir a população na sua tarefa de orçar e planejar as atividades do Poder Público Municipal. Eu queria, para terminar, agradecer muitíssimo a participação de todas as secretarias na elaboração inicial do programa de metas e agora, nesta fase de iniciarmos o sistema de monitoramento, mas, em particular, eu queria agradecer à Secretaria do Governo Municipal, na pessoa do secretário Chico Macena, na pessoa do secretário adjunto Roberto Garibe, que foram parceiros de primeira hora na elaboração do programa de metas e têm sido parceiros até agora na avaliação do sistema de monitoramento, nos ajustes, nos testes, com muita iniciativa da parte deles e que, certamente, esse sistema hoje é muito melhor do que seria se a gente tivesse feito apenas SEMPLA, sem a participação da Secretaria de Governo. Então, agradecer muitíssimo a participação e a parceria dessa Secretaria. Agradecer muitíssimo também à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, na pessoa do secretário Fernando Melo, do Tomás, que é o seu assessor, que foi parceiro também de primeira hora na regionalização das metas, na disponibilização dos mapas, parceria que continua até hoje aí na consecução do sistema de monitoramento. Queria agradecer também muitíssimo a participação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, na pessoa do secretário Rogério Sotile, da secretária adjunta Larissa Beltrame, que coordenam o GT de participação, o grupo de trabalho de participação. Participação é uma ação transversal na Prefeitura, aonde for possível fazer participação, ela estará sendo feita e está sendo feita, e esse trabalho tem sido coordenado com muita competência pela Secretaria de Direitos Humanos, que tem sido nossa parceira aí desde as primeiras horas nesse trabalho de elaboração do programa de metas, de participação da população, até esse momento que a gente agora vive. Queria também agradecer à Secretaria de Relações Governamentais, na pessoa hoje do secretário Paulo Frateschi e de toda a sua equipe, porque nós trabalhamos em parceria. A eleição dos conselheiros participativos municipais foi fundamental para que a gente pudesse fazer um CEPOP, um Conselho de Planejamento e Orçamento Participativos, muito representativo, ou seja, os representantes territoriais não caíram do céu, não foram indicados por ninguém, eles são membros dos Conselhos Participativos Municipais que foram eleitos pela população na eleição de 8 de dezembro. A Secretaria de Relações Governamentais tem trabalhado também junto com a gente desde o início desse processo. Queria agradecer também à Secretaria de Relações Internacionais e Federativas, na pessoa do secretário Leonardo Barchini, do seu chefe de gabinete, Gustavo, que está coordenando todo o trabalho de constituição do governo aberto, que já tem um site, que se pauta pela transparência, pela integridade dos dados e da relação com a população. A parceria com todo esse trabalho do governo aberto é absolutamente fundamental também para a nossa atividade na SEMPLA. Finalmente, queria agradecer à Controladoria Geral do município, na pessoa do Controlador-Geral Mário Spinelli, que, igualmente, nesse trabalho de diálogo, de transparência, de abertura do Poder Público Municipal para a população, tem sido também parceiro de primeira hora nesse processo. Então, enfim, era isso que eu tinha a dizer, agradecer muitíssimo a presença de todos, dizer que cada um de vocês que vão ser diplomados hoje tem uma missão importantíssima nesse trabalho. São Paulo foi a cidade pioneira, por força legal, na necessidade de fazer um programa de metas.
Agora já há várias ações aí, várias outras cidades têm, há várias ações no sentido de generalizar mais essa obrigatoriedade, e nós não faríamos isso de outra forma, só faríamos isso se a população nos ajudasse. É isso que estamos fazendo. Então, os conselheiros que estão sendo diplomados hoje, que vão ser diplomados daqui a pouco pelo prefeito, têm que ter essa consciência de que eles são absolutamente vitais e importantes, e a tarefa deles é absolutamente fundamental para a gente poder não só fazer o que precisa ser feito, mas fazer com a participação da população. Obrigada. Registramos agradecendo a presença da senhora Leila Suan, secretária municipal adjunta de comunicação, e da sempre deputada senhora Ana Martins. Teremos início agora ao início da posse do Conselho de Planejamento e Orçamento Participativo. Teremos a diplomação a ser feita aos representantes eleitos de segmentos. Convidamos a senhora Marli dos Santos, do segmento Pessoa com Deficiência. Entrega o diploma ao senhor Fernando Haddad, prefeito de São Paulo. Convidamos Ruth Alonso da Silva, do segmento Diversidade Sexual. Convidamos o senhor Olício Alves Rocha, do segmento Criança e Adolescente. Convidamos a senhora Patrícia Rodrigues, do segmento Juventude. Convidamos a senhora Átila Pinheiro, do segmento População de Rua. Convidamos a senhora Vani de Oliveira, do segmento Povos Indígenas. Convidamos o senhor Antônio da Silva Pinto, do segmento Igualdade Racial. Convidamos a senhora Clara Politi, do segmento Imigrantes. Convidamos a senhora Lindaura Maciel, do segmento Mulheres. Convidamos o senhor José Francelino de Souza, do segmento Idosos. Senhoras e senhores, ouviremos agora o senhor Fernando Haddad, prefeito de São Paulo. Bom dia a todos vocês. Eu queria primeiro cumprimentar todos os que participaram do processo de elaboração dessa ferramenta. Queria cumprimentar o Oded Grajev, que foi um dos idealizadores do Plano de Metas da cidade de São Paulo, que é um instrumento que eu acho que vai ser disseminado por todo o país, independentemente do fato de que nós vamos ter que aprender a lidar com isso ao longo de muito tempo ainda. Eu vou até me deter sobre isso na minha fala. Cumprimentar a Nádia Campião, nossa vice-prefeita, cumprimentar o Chico Macena, agradecer a presença do Paulo Fiorilo, nosso vereador, cumprimentar os secretários municipais Gilmar Tato,
do Transportes, Mário Spinelli, da Controladoria, Arthur Henrique, do Trabalho, Rogério Sotile, Direitos Humanos, Leonardo Barquini, Relações Internacionais, Denise Dal, Política para as Mulheres, parabéns pelo aniversário de hoje. Secretário Municipal Antônio da Silva Pinto, Promoção da Igualdade Racial, Luiz Herência, o diretor do Teatro Municipal, o Márcio de Andrade, presidente da Prodan, saudar a presença de ONGs, movimentos populares, sociais, entidades de classe e patronais, empresários, acadêmicos, conselheiros, senhoras e senhores. Olha, eu tive uma oportunidade muito incomum na vida pública, que foi no Ministério da Educação. No Ministério da Educação, Oded, antes da aprovação da lei municipal, nós lançamos um plano de metas. Em 2007, em março de 2007, o presidente Lula tinha sido reeleito e, quando foi reeleito, me encomendou um plano plurianual para a educação. E eu perguntei a ele, Nádia, qual que era o limite orçamentário que eu tinha. Ele falou: a sua capacidade de execução. Não vai faltar recurso para a educação, é a sua capacidade de execução que vai dar o ritmo do plano. Nós, então, apresentamos para ele um plano ousadíssimo. Só para você ter uma ideia, nós prevíamos 82 campos universitários no interior do Brasil. 82. Nós prevíamos 214 escolas técnicas no interior do Brasil, algumas em capitais. E por aí a coisa ia. Metas ambiciosas. Prevíamos 1 milhão de contratos de financiamento estudantil, coisas dessa natureza, muito difíceis, né, de serem conseguidas. 82 campos nos permitiam dobrar o número de vagas nas universidades federais, para a gente ter uma ideia da dimensão do que estava se propondo. E nós, ao longo dos 4 anos, ao invés de reduzir, nós ampliamos as metas, nós entregamos 126 campos universitários. Então, nós conseguimos fazer um planejamento de médio e longo prazo, como nunca tinha se conseguido fazer em nenhuma área do governo, e menos ainda na educação. Porque os planos plurianuais, eles não eram levados a sério. Era uma espécie de protocolo que você fazia para cumprir uma emenda constitucional, um dispositivo constitucional, mas você não tinha um compromisso com aquilo. E como você não tinha compromisso com aquilo, você não tinha compromisso com monitoramento, acompanhamento, fiscalização, transparência por parte da população. Aquilo era para inglês ver, como se diz. Então, o envolvimento da sociedade também não era desejável. Aquilo era uma peça para cumprir uma formalidade legal e a sociedade acabava nem sabendo do que se tratava. Até hoje não sabe. Poucos cidadãos do Brasil sabem o que é um plano plurianual. Eu acho que a grande inovação do plano de metas é que ele é um instrumento que fomenta o debate público, ao contrário do plano plurianual. Ele estabelece uma relação direta com a comunidade e, obviamente, coloca os governantes em risco, porque esse grau de exposição ninguém quer. É uma coisa que todo mundo foge. Tanto é que não tem outro plano de metas no Brasil como tem em São Paulo. Não tem nada parecido com o que vocês estão vendo aqui. Mas é uma exposição que vai ser, para os primeiros prefeitos, vai ser uma dificuldade adicional. Já não basta as dificuldades existentes, vai ser uma adicional. Mas para o futuro da cidade, vai ser muito bom, porque nós vamos amadurecer um processo de compreensão sobre as dificuldades da cidade e como superá-las. Então, isso vai ter uma dimensão pedagógica para todos nós, governantes, legisladores, conselheiros, cidadão em geral. Todo mundo vai poder compreender melhor o que é administrar uma cidade complexa como São Paulo. E esse plano de metas, ele tem uma ambição. Ele não é um rol
de promessas. Tem muita coisa aí que não estava no meu programa de governo. Tem coisas que nós vamos fazer e que não está aí, porque são oportunidades que surgiram depois do debate sobre o plano de metas. Vou dar alguns exemplos. Nós vamos até meados do ano, provavelmente até julho, agosto, nós vamos soltar o maior edital de iluminação pública do mundo. Nós vamos trocar as 580 mil luminárias da cidade por LED. LED é uma lâmpada forte, branca, forte, essa que está sendo instalada na 23 de maio. Quem vem do aeroporto, chega até o Paraíso, já consegue ver a diferença. É uma lâmpada branca, bem forte, que consome 70% menos energia do que a lâmpada amarela, que já consome menos energia do que aquela antiga lâmpada de mercúrio, aquele branco fosco, aquele branco apagado. Então, nós estamos migrando do branco apagado para o amarelo vivo e do amarelo vivo para o LED. O LED é aquele branco que transforma a noite em dia. É muito forte. Consome 70% menos de energia e dura 3 vezes mais do que a lâmpada atual. Bom, a prefeitura não tem dinheiro. Como é que ela vai pagar esse investimento? Vai pagar da economia de energia. Da economia de energia, você vai pagar as luminárias que o empresário vai antecipar para o governo, vai antecipar para a cidade. Então, o empresário que ganha a licitação vai ter que, do bolso dele, trocar as luminárias e, com o fluxo de economia, ele vai se reembolsar, garantindo o benefício à vista e o pagamento a prazo com a economia que você vai fazer. Isso não está no plano de metas, mas é uma oportunidade que surgiu no segundo semestre do ano passado que nós estamos acolhendo. Pode ser que na revisão do plano de metas a gente inclua essa meta. Não, né? É da dinâmica do plano de metas ele incluir e problematizar metas que, por acaso, estejam emperradas por qualquer razão. Mas o importante é a transparência. Na drenagem, o que nós estamos licitando até o meio do ano, nós conseguimos um grande acordo de drenagem com o Ministério das Cidades. Um acordo que, na minha eleição e na elaboração do plano de metas, não estava colocado. Hoje nós temos 3 frentes de trabalho: Ponte Baixa, Cordeiro, lá na CUPC, e Água Preta e Sumaré, na Pompeia. Vamos abrir mais 2 frentes de trabalho, Zavuvus e Aricanduva, e até julho desse ano vamos licitar mais 5 frentes de trabalho: Tremembé, Paciência, Perus, Morro do S e mais 2 que agora não me ocorre, que são de menor expressão. Mais novas 5 éguas, é o quarto, e tem mais uma. São 5 frentes de trabalho em drenar, compondo 10 frentes de trabalho. Isso nunca se viu na cidade de São Paulo. E vai garantir muitos anos imigrantes. Imigrantes é a 5ª. Então, são 10 frentes de trabalho. 3 já estão em operação, 2 vão entrar e 5 vão ser licitadas até julho. Isso é um empreendimento que não está aí, mas pode ser incluído. Nós temos também uma outra vantagem com isso. É o que a sociedade está disposta a financiar. Também tem esse problema. Como nós vamos financiar esse plano de metas? Então, nós temos 4 frentes de trabalho que vão ajudar a cumprir a meta. Primeira frente de trabalho: repactuação da dívida com a União. Já passou pela Câmara, está no Senado, aguardando o melhor momento para votar. Mas é uma frente importante para viabilizar essas obras. Segunda frente de trabalho: redução das despesas correntes do município, basicamente revisão de contrato. O ano passado nós tivemos 800 milhões de reais de economia revendo o contrato já assinado.
Ou seja, chamamos o empresário e recontratamos, repactuamos o contrato já licitado. Economizamos 800 milhões de reais. Terceiro ponto, doutor Spinelli está aqui, combate à corrupção. O ano passado nós conseguimos um incremento importante da arrecadação de ISS Habite-se por conta do desbaratamento de uma quadrilha que operava dentro da prefeitura, operou de 2005 a 2012, deu um rombo de 500 milhões de reais em 8 anos para a prefeitura, e nós estamos reavendo esse dinheiro, primeiro, aumentando a arrecadação, que já aconteceu, e segundo, multando e cobrando o que não foi pago nos 8 anos anteriores. Então, é uma outra fonte, terceira fonte de financiamento desse plano. E quarta fonte é a questão da arrecadação no município. Garantir que nós tenhamos recursos necessários para viabilizar essas obras. Quando você fala em atualizar a planta genérica do IPTU, é para viabilizar essas obras. Não é por outra coisa. Quando você faz justiça tributária, cobra um pouco mais dos bairros abastados, cobra um pouco menos dos bairros periféricos, e na média você tem um aumento de arrecadação, é para viabilizar essas obras. É para garantir mais creche, mais leito hospitalar, mais hospital dia, do rede hora certa, e assim, mais corredores de ônibus, mais bilhete único, mensal, semanal, e por aí vai. Né? Então, você faz um arranjo para que distribuir, a União entra com uma parte, os fornecedores da prefeitura entram com uma parte, o combate à corrupção entra com uma parte, o cidadão entra com uma parte, você tem uma cesta de iniciativas que garante a viabilidade do plano. Isso tudo, quanto mais transparente for, melhor. Porque nós é que vamos dar o ritmo desse projeto. Outra coisa que nós temos que também amadurecer, tem muita coisa que não... Esse programa de metas está com muito foco em investimento, mas tem coisas que não são investimento, que, na minha opinião, são tão ou mais importantes do que o investimento, e não aparece no plano. Por exemplo, o fim da aprovação automática na educação vai beneficiar 1 milhão de estudantes da rede municipal, e não está no plano de metas. Mas se nós conseguirmos garantir que o aprendizado na cidade de São Paulo seja a regra e não a exceção, que as crianças se alfabetizem no máximo até 8 anos de idade, nós vamos garantir uma cidade educadora. Então, é uma meta importante de ser observada, e nem sempre isso é considerado uma meta. Né? Às vezes, é uma meta simples, o fim da taxa da inspeção veicular, da controlar. Nós já cumprimos, foi promessa de campanha, mas não está no programa de metas. Então, também tem coisas que não estão no programa de metas. Eu soube que o ano passado, São Paulo, que era a terceira cidade do Brasil em violência contra a população em situação de rua, terceira cidade em mortes violentas da população em situação de rua, zerou, foi para o último lugar. Esse é um campeonato que nós não queremos ganhar. Nós queremos perder esse campeonato, do número de mortes de pessoas em situação de rua. Não tivemos, em 2013, nenhum incidente de morte violenta de pessoas em situação de rua. Saiu o relatório do governo federal, nós estamos lá atrás. Deixamos a terceira posição, estamos em último lugar. Não é investimento físico, mas talvez seja o melhor investimento que a cidade esteja fazendo em cidadania, respeito à dignidade humana. E nem sempre a gente dá o mesmo valor para essas iniciativas. A Operação Braços Abertos na Luz, que já atendeu 500 dependentes químicos, não está aí, mas é já referência internacional. Ontem teve um seminário da Organização dos Estados Americanos para conhecer a experiência Braços Abertos. Nós estamos salvando vidas ali. Tem pessoas que largaram o vício, que já estão com carteira de trabalho. Em apenas 90 dias, você tirou a pessoa de uma situação de indigência absoluta e resgatou essa pessoa. Tem uma pessoa trabalhando na Copa do prefeito de São Paulo, saída da Cracolândia, e que está recuperada. E
isso não está no plano de metas. Então, o que eu estou querendo dizer é que nós temos que usar esse instrumento para fazer o debate público, para buscar a transparência, mas também para aprender com o processo. Não é? Algumas pessoas falam, olha, eu só considero meta cumprida a meta 100% cumprida. Tá aí, tem aí um indicador de meta cumprida, é um critério. É um critério. Outros falam, não, eu vou medir o esforço que foi feito para cumprimento da meta. Porque uma coisa é cumprir 0% da meta, outra coisa é cumprir 90%, outra coisa é cumprir 200%. Por exemplo, a meta de 150 quilômetros de faixa exclusiva, nós cumprimos 350, 120% a mais. Então, nós temos que também saber pesar, porque tem algumas secretarias que não aparecem, mas que estão ajudando a prefeitura a cumprir meta. Por exemplo, licenciamento ambiental, às vezes, eu levo 2 anos para concluir o processo de licenciamento ambiental de uma obra. 2 anos. Por quê? Porque você não quer degradar o meio ambiente. Então, você tem que fazer todos os estudos necessários, pagar os estudos, contratar o estudo, para viabilizar uma determinada obra. Oxalá eu possa alegar para o meu sucessor não só obras concluídas, mas uma série de empreendimentos que ele não vai ter que fazer o esforço que eu estou fazendo para viabilizar. Ele já vai chegar com um conjunto de obras licitadas, contratadas, licenciadas, porque aí, se esse fórum for mantido, e nós temos que fortalecer fóruns desse tipo, esse plano de metas não vai ser substituído por um outro da cabeça de um outro prefeito. Não, ele vai ser aperfeiçoado a partir do debate eleitoral e da participação popular. Então, por exemplo, se eu estou dizendo que a cidade precisa 3 hospitais, e graças a Deus, nós vamos entregar esse ano já, é o primeiro hospital depois de 8 anos, sem um único leito aberto, só tem leito fechado. Nós vamos abrir o primeiro hospital geral da cidade esse ano, e estamos licitando os outros 2, que é Parelheiros de Brasilândia, e contratando o projeto para um quarto, que é na Vila Matilde, né? Isso tudo, será que um outro prefeito vai poder chegar e falar, olha, eu vou parar a construção do hospital? Ou eu não vou querer mais fazer hospital, vou fazer... Se a sociedade estiver mobilizada, ele vai ter que negociar aqui o plano de metas. E vocês vão poder ser os fiscais para que o longo prazo não seja comprometido em função da conveniência política de curto prazo, que é isso que mata uma cidade como São Paulo, a conveniência política de curto prazo. O cara olha para o próprio umbigo, olha para o calendário eleitoral, fica vendo o que dá para fazer, o que não dá, o que não dá ele abandona. Nós não podemos mais fazer isso em São Paulo. Não é que nós não queremos, nós não podemos mais fazer isso. Porque isso é que compromete o planejamento estratégico de longo prazo. Por isso que o plano diretor é fundamental também. E, gente, nós discutimos 8 meses no Executivo e agora estamos há 8 meses discutindo no Legislativo o plano diretor. Agora é hora de tomar uma decisão sobre qual é a cidade que nós queremos. Está maduro. Relatório do vereador Nabil Bundu, que foi apresentado, bem recebido pela sociedade. É hora de tomar uma decisão para saber qual vai ser a São Paulo de 2030, de 2040, porque agora que nós estamos decidindo qual vai ser a cidade para os nossos netos. Porque depois, sem plano diretor, não adianta reclamar que a cidade fica um caos. A cidade fica um caos por causa de falta de planejamento. Então, se a gente planejar hoje a cidade, ela só vai melhorar. Se a gente não planejar, ela só vai piorar. Porque como está, ela não fica. As forças atuam para transformar a cidade, independentemente da nossa vontade. A direção da mudança é dada pela Câmara Municipal na aprovação do plano diretor. Qual é a cidade que nós queremos? Porque o papel da Prefeitura foi feito. Mandamos um PL depois de 8 meses de debate. Agora é a reta final. É colocar de uma vez por todas qual é a cidade que queremos. E outras coisas são importantes também de lembrar, porque esse
instrumento vai também nos dar uma noção clara do que é preciso ser feito que não depende da prefeitura. Porque muitas vezes, vou citar um exemplo, nós conseguimos derrubar o prazo de desapropriação de 380 dias para 180. Ganhamos 200 dias no processo de desapropriação. Para eu construir uma creche, eu preciso do terreno. As prefeituras não têm terreno. Se não fosse a parceria com o Poder Judiciário, ou seja, a boa vontade do Poder Judiciário, esse prazo ia ser de 380 dias. Aí você vai começar uma obra no seu 3º ano de governo. E você não entrega. Então, tem muita coisa que depende de parceria federativa, com o governo do Estado, com o governo federal. E também, na área da habitação, por exemplo, o plano diretor é fundamental, mas a parceria com o governo do Estado e com Minha Casa Minha Vida é essencial para o êxito do plano. Senão, a gente não consegue cumprir as metas do plano. Mesmo que a prefeitura faça tudo o que esteja na sua alçada a fazer. Então, isso também vai nos educar para pensar as relações federativas, o pacto federativo, que tem que funcionar em proveito do cidadão. Como pode acontecer o contrário também. O governo do Estado, nós agora aportamos 360 milhões da prefeitura para o metrô. Por que nós fizemos isso? É obra do governo do Estado, que é um governo que não tem a dívida que São Paulo tem, que tem muito mais dinheiro que São Paulo. Mas nós fizemos isso porque nós queremos ser copatrocinadores do transporte público sobre trilhos. Então, estamos tirando 360 milhões do nosso orçamento e colocando no orçamento do governo do Estado. Não está aí, mas é importante que a população acompanhe os esforços que são feitos na direção de fazer a federação funcionar. E nos dá condição de, quando for necessário, pedir o apoio do governo do Estado para projetos da prefeitura. Aí você cria uma via de duas mãos importante para a questão federativa, que é a quinta fonte de financiamento do plano. O dinheiro que vai vir para cá do PAC e das parcerias com o governo estadual. O que eu quero dizer finalmente é o seguinte: isso aqui é muito importante para o futuro de São Paulo. Isso aqui é essencial para uma cidade do nosso tamanho conseguir enxergar o seu próprio futuro e impedir descontinuidades, as soluções de continuidade que acabam trazendo prejuízo para a cidade. Então, quanto mais atento o cidadão, quanto mais participativo, quanto mais isso estiver disseminado pela sociedade, mais vai ficar difícil tirar a cidade do rumo do desenvolvimento. Nós não vamos mais viver os problemas do passado, quando cada um fazia da sua cabeça o que queria com dinheiro público, sem nenhum tipo de controle e participação. Os governantes vão ter que explicar o que estão fazendo com o recurso público. Se abandonarem uma dessas metas, vão ter que explicar por que estão abandonando, o que está de errado com ela, antes de simplesmente dizer, não, eu vou fazer outra coisa porque isso não é do meu agrado. Não, ele vai ter que prestar contas. Então, talvez a própria lei do plano de metas deva sofrer alguma alteração, para garantir que qualquer exclusão ou inclusão, independentemente do ciclo eleitoral, tenha que passar por um crivo de participação. Isso é muito importante também para a continuidade, né, nada contra que uma meta saia no futuro, desde que seja conversado com a sociedade de que aquilo ali não é mais prioridade. Tudo bem, não é mais prioridade por quê? Aí a sociedade legitimando a decisão, você pode até redirecionar o investimento para outra coisa, mas não vai ficar como é hoje, né? Um samba do crioulo doido, que a cada momento chega um com uma prioridade, discute uma coisa e depois ela é esquecida e as administrações futuras acabam não prestando conta do que está sendo feito com o orçamento municipal. Eu acho que parabéns, Leda, acho que é um instrumento interessantíssimo, muito na era da comunicação virtual, qualquer pessoa do seu trabalho, da sua casa, né, vai poder administrar junto os recursos públicos. Isso só vai beneficiar as futuras administrações.
No começo você tem um estranhamento, que é natural diante de qualquer inovação, mas nós não podemos temer o novo para fazer o certo, porque a cidade precisa ter a coragem de inovar. Nossa cidade ainda é muito refratária à mudança. Nós temos que estar mais abertos à mudança para a gente conseguir dar os passos necessários para trazer conforto e qualidade de vida para cada um dos 11 milhões e 300 mil paulistanos. Muito obrigado e bom dia para vocês. Está encerrada a cerimônia de posse do Conselho de Planejamento, Orçamento Participativo, CEPOP, e lançamento do Sistema de Monitoramento das Metas. Um aviso aos conselheiros: os certificados estão à disposição na mesa ao fundo, lateral esquerda de quem olha do palco, com acesso à varanda. Aqueles que irão receber os certificados não receberam das mãos do prefeito. Os certificados estão na mesa ao fundo do salão, do lado esquerdo, onde há uma porta e acesso à varanda. A Prefeitura de São Paulo agradece a presença e a participação de todos e deseja um ótimo dia. Parabéns, São Paulo, Prefeitura de São Paulo, viver a cidade que a gente ama, fazer a São Paulo que a gente quer.